E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje será Dimensões do Território Brasileiro, parte 2. É uma continuação do conteúdo da semana passada, onde a gente trabalhou aí as dimensões do território brasileiro, onde a gente viu que é um país com proporções continentais, é um país que ocupa 3 hemisférios. Ele ocupa uma porção do hemisfério norte, uma porção do hemisfério sul e também do hemisfério oeste. Nós vimos também que esse tamanho enorme do Brasil vai ter algumas consequências em relação aos fusos horários, em relação às zonas climáticas, né? A gente vai ser cortado aí por 4 fusos horários. Oficialmente a gente vai aderir a 3 fusos horários. Vimos também que as zonas climáticas interferem na temperatura de algumas regiões do Brasil. Regiões mais próximas à linha do Equador serão regiões mais quentes, regiões mais próximas ao Trópico de Capricórnio será uma região com a temperatura um pouco mais amena, né? Regiões abaixo do Trópico de Capricórnio, como a região sul do Brasil. Então, nós teremos essas variações de clima ou de fusos horários devido ao tamanho do território brasileiro. A dimensão, que a gente chama até de continental, porque caberia dentro do território brasileiro vários países, por exemplo, da Europa. Então, nós dizemos que o nosso Brasil tem dimensões continentais porque ele se assemelha ao tamanho de um continente, como o continente europeu. Então, vimos tudo isso nas aulas anteriores e falamos também muito sobre o que é território, o que é essa categoria da geografia que a gente chama de território. E aí, só para reforçar, o território é a relação de poder que um determinado povo, um determinado grupo de pessoas exerce sobre o espaço. Então, o povo brasileiro exerce uma relação de poder, de propriedade, de posse em relação a essa porção do espaço que está localizado no continente americano, mais especificamente na porção sul-americana. E aí, o povo brasileiro vai ter uma certa soberania sobre esse espaço, vai ter uma liberdade para administrar, para organizar, para criar leis. Essa soberania é respeitada pelos países vizinhos, pelos países de outros continentes. Então, significa que o povo brasileiro exerce uma força, um poder sobre esse espaço. E aí, como todo território, ele vai ser delimitado por uma linha, em muitas vezes linhas imaginárias, né, que vão dizer até onde vai esse poder, até onde vai a administração do povo brasileiro, a ocupação do povo brasileiro, até onde vai o sistema de legislação, né? Então, o povo brasileiro ele tem um controle sobre aquela porção do espaço. E aquela porção do espaço, ela vai até certo ponto. Ela termina onde começa o de outro povo, né? Então, tudo aquilo que a gente conhece aqui no Brasil em relação a sistema de leis, a modelo de organização, né, do nosso modelo de governo, tudo isso vai ser efetivo, vai funcionar até o ponto ali de fronteira, o ponto onde acaba o meu poder sobre aquele espaço e começa o do outro. Então, a fronteira vai definir, né, esse ponto final dessa relação de poder com o espaço. E aí a fronteira ela é definida ao longo da história do Brasil. Vocês provavelmente já viram nas aulas de história, né, sobre o Tratado de Tordesilhas, né, a divisão das porções de terras descobridas por Portugal e Espanha. Ao longo
dos próximos anos, né, após o descobrimento, nós teremos um avanço dos portugueses sobre o território brasileiro, sobre o território que pertencia à Espanha, e uma ocupação desse território e dominação desse território, e ao longo de uma sequência de eventos, o território brasileiro ele vai se expandindo, ele vai aumentando, ele vai crescendo, até chegar ao ponto, ao formato que a gente conhece hoje. Isso é importante, gente, porque os territórios eles são conquistados ou perdidos ao longo da história. Não existe uma delimitação de território que seja eterna. As grandes mudanças do território dos países da Europa, né, ao longo da história, nos provam isso, de que através de uma guerra, através de alguma situação política, de alguma situação econômica, de venda de territórios ou de perca desse território através da guerra, esses territórios mudam, essas linhas de fronteira mudam. Então, o território brasileiro ele é hoje dessa forma, com esse contorno que a gente se acostumou a ver, mas ele nem sempre foi assim. Ele foi conquistado ao longo da história do Brasil, ao longo dos nossos mais de 500 anos de história. E o formato atual foi definido aí pela Constituição de 1988. Essa Constituição, ela, além de definir esse formato das nossas fronteiras, ela também definiu a organização dos nossos estados. E aí, lembrando, estou falando de estado com E minúsculo. Estou falando das unidades federativas, né, fragmentos desse estado maior, né, que administra o país inteiro. E aí, temos aí uma distribuição de responsabilidade com relação à organização do espaço, à administração desse espaço. Por quê? Porque você tem um país de dimensões continentais, você tem aí um país que dentro dele caberia vários outros países, e você precisa administrar efetivamente todas as porções de terra ali, né? Todas as regiões, todos os lugares. E aí um único órgão, um único tipo de administração seria ineficiente para conseguir administrar com sucesso todo o território nacional. Para isso, é feita uma distribuição das responsabilidades, uma distribuição do poder. E aí a gente vai ter aí os estados com seus governadores, as prefeituras com seus prefeitos, que serão responsáveis por administrar porções menores dentro do território brasileiro, organizar essas porções menores. E aí todos eles também vão ser delimitados através ou das divisas ou dos limites, né? As divisas normalmente para estados e os limites para municípios. Então a gente vai ter toda uma organização do espaço dentro do território brasileiro, buscando conquistar a melhor forma de administrar, a melhor forma de distribuir recursos, de aproveitar os recursos naturais ou de atender às demandas populacionais. Então a gente precisa entender que o território ele precisa dessa gestão. E essa gestão ela funciona a cargo do Estado, com E maiúsculo, que distribui seu poder com os estados, com E minúsculo, e os municípios. Bom, sabendo disso, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre fronteira, divisa e limite. Primeiro, as fronteiras. A fronteira, a gente já sabe então que é o ponto de referência até onde vai a minha relação de poder com o espaço, em relação ao território nacional. Então, eu tenho essa zona que é delimitada aí, onde existe a relação de poder do povo brasileiro. Então, essa zona de poder, ela vai até onde
ela se encerra onde começa a zona de poder do povo argentino, do povo paraguaio, do povo uruguaio, do povo venezuelano, né? Então ali começa outro território. E aí a zona de fronteira, dentro da legislação brasileira, dentro da organização brasileira, ela compreende a linha que divide e compreende também uma porção de território adentro do nosso país, adentro do Brasil, uma porção de território em torno de 150 quilômetros para dentro. Então, dentro dessa zona de 150 quilômetros do limite adentro do nosso país, é uma zona onde o governo federal irá tentar proteger essa fronteira com segurança, com o exército, com a ocupação desse espaço. Então, dentro dessa área de 150 quilômetros de largura, o país ele tem que organizar um sistema de proteção para manter essa fronteira, para evitar que entre drogas, para evitar que entre armas, que entre contrabando. Então, há necessidade dessa proteção de zona de fronteira, para evitar também que haja invasão, haja a ocupação dessas áreas, né, por outro país, e depois a dominação ou uma guerra. Então, essa zona de fronteira ela funciona como se fosse um escudo, uma proteção dentro do território brasileiro, o território brasileiro. Além disso, a largura, né, além da largura, nós temos uma extensão dessa fronteira que é gigantesca também, já que o nosso país é muito grande, a extensão da fronteira também será muito grande, aproximadamente aí 15.719 quilômetros. Então, se você pegar de uma ponta lá no extremo norte do Brasil e descendo por toda a fronteira até o sul do Brasil, você vai percorrer aí cerca de 15.719 quilômetros. É o tamanho da extensão da fronteira do Brasil. E aí, como eu já falei, ela foi regulamentada pela Constituição de 1988 e vai abranger aí cerca de 11 estados, né, 11 unidades da federação. E vai também passar aí por cerca de 588 municípios, 588 cidades, né? E vai atingir aí cerca de 10 milhões de habitantes. Cerca de 10 milhões de habitantes do Brasil vivem dentro dessa zona de fronteira. Beleza? Bom, e aí, nesse mapa a gente consegue ter uma noção de como funciona essa zona de fronteira. Tá vendo essas áreas em laranja, aí um pouco mais escura, destacado do restante do Brasil? Isso é a zona de fronteira. Lembra que eu falei? Ela vai pegar do limite, né, mais uma distância de 150 quilômetros adentro do nosso país, né, adentrando ao nosso país. Então, dentro dessa zona laranja, há todo um sistema de proteção da nossa fronteira. Há todo um sistema aí para evitar que entre algo que seja ilegal ou que haja uma fuga de alguém aqui dentro do Brasil, nessas áreas, né? Então, é importante que haja esse sistema de organização, de proteção, de manutenção dessa fronteira brasileira. E aí, nós teremos vários países vizinhos que irão fazer fronteira com o Brasil, né? Ou seja, vão estar ali próximos, né? A gente sai do Brasil e entra em outro país. São aqueles países que a gente vamos chamar de países fronteiriços, né? Países que fazem fronteira com o Brasil. Então nós teremos aí a Guiana Francesa, né? Vamos pegar lá de cima. A Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai. Então, todos esses países
vão fazer fronteira com o Brasil. A gente pode pegar um carro, né? E se a gente tiver legalmente autorizado, né, toda a nossa documentação ali correta, a gente pode pegar um carro e atravessar para esses países, tranquilamente, sem passar por nenhum outro. Então, posso passar direto aqui do Mato Grosso para Bolívia, por exemplo. Então, nós teremos aí a maior parte dos países da América do Sul fazendo fronteira com o Brasil. E aí, quando eu digo a maior parte, gente, eu estou dizendo realmente quase todos, porque dentro da América do Sul, somente 2 países não fazem fronteira com o Brasil. Somente o Equador, aqui no cantinho, ali bem próximo, né, bem em cima da linha do Equador, e o Chile. São os únicos países que não fazem fronteira com o Brasil. Para eu chegar no Chile, eu tenho que passar aí por Bolívia, por Paraguai ou por Argentina, ou pelo Peru, né? Para eu chegar no Equador, eu tenho que passar pelo menos aí pela Colômbia ou pelo Peru. Então significa que esses países não estão ligados diretamente ao território brasileiro, não estão ligados ao Brasil, não estão próximos, né? Não fazem fronteira. Beleza, gente? Entendido então o conceito de fronteira, a gente vai seguir adiante então para o conceito de divisa. Divisa é um termo que a gente utiliza para definir a separação entre estados, que são unidades federativas, né? São regiões ali dentro do território brasileiro para melhor administrar, para melhor entender as demandas locais de cada área ali do Brasil. E aí, dentro desses estados, há uma governança, há o governador do estado, que é o responsável por administrar aquela porção, aquela unidade federativa, e o poder dele também vai ter um ponto, né, de extensão, de limite, vai até uma determinada área. Então, o poder do governador, o poder é atribuído àquele gestor e aquela parcela da população, né, o povo mato-grossense, o povo goiano, o povo tocantinense, vai ser delimitado ali pelo que a gente chama de divisa. Normalmente, essas fronteiras são também, né, invisíveis ou às vezes baseadas em alguma referência física, como um rio, como uma área de planaltos ou de chapadas, né? Então, há às vezes um limite natural, que é colocado ali como referência, para a delimitação da divisa dos estados. Então, muitas vezes a gente passa na estrada, quando a gente está viajando de carro, por placas como essas, que é divisa de estado, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ou divisa de estado, Mato Grosso e Goiás, né? Goiás e Minas Gerais. Então eu vou passar por diversas divisas, que é a nossa delimitação da organização administrativa dos estados, né? Que são unidades federativas, ok? Então, às vezes a gente passa por uma ponte, a gente passa por alguma área ali, sempre a gente vê uma plaquinha como essa, dizendo que eu estou saindo do meu estado, do estado de Mato Grosso, e indo para outro estado, ok? Dentro da atual organização do território brasileiro, né, que foi definida aí pela Constituição de 1988, o território brasileiro é formado por 27 unidades de federação, ou seja, 27 zonas administradas por algum grupo, né, por algum sistema de governadores, né, que administram aquela área. E aí, dentro dessas 27 unidades, nós temos 26 estados, estados de Mato Grosso, de Goiás, de Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, né, todos esses estados, e um Distrito Federal, que fica ali no Planalto Central, ali exatamente dentro do estado de Goiás,
E esse Distrito Federal é onde se localiza a capital do governo federal, né? A capital do Brasil, que é Brasília, a sede do governo federal. Esse governo federal, né, ele distribui o poder dele através das responsabilidades atribuídas aos estados. E o estado, ele distribui suas responsabilidades, suas funções, né, com relação à administração dos espaços com os municípios. Então há essa ramificação de poder, essa ramificação de responsabilidade administrativa. Bom, saindo das divisas entre estados, entrando aí um pouco mais próximo da nossa realidade aqui, né, do nosso município, nós entramos aí nos limites entre municípios. E aí o termo limites vai ser usado exatamente para isso, para definir até onde vai uma cidade e onde começa a outra cidade, o limite entre municípios. Então, provavelmente vocês já viram isso ao sair de Nova Mutum. Limite de Nova Mutum com Diamantino, limite de Nova Mutum com Lucas do Rio Verde. Então você está saindo do limite daquele município, do território daquele município e entrando no território de outro município, de outra cidade, né? Então os limites são usados para isso. E aqui a gente consegue ver nesse mapa, né, o limite da cidade de Nova Mutum, a localização do município de Nova Mutum dentro do estado de Mato Grosso, bem no centro do estado de Mato Grosso. E lembrando, gente, esses limites, normalmente eles comportam a zona urbana e a zona rural. Então, o limite do município não é somente a cidade, ele vai envolver a cidade e toda a zona rural ali em volta, né, dessa cidade. Então, o município de Nova Mutum é a cidade de Nova Mutum e toda a zona rural à nossa volta aqui, né? Então, isso vai fazer parte do que a gente vai chamar de município. O município será essa junção de zona urbana e zona rural. Tá? Bom, gente, o Brasil é um país que possui muitos municípios, né? A gente vai ter aí cerca de 5.570 municípios no Brasil inteiro. Isso aí é um dado que foi contabilizado na última contagem de 2018, mas nada impede que novos municípios sejam criados, que alguns municípios cresçam muito e se juntem a outros municípios. Então, essa definição da quantidade de municípios também pode mudar. Lembrando que Nova Mutum mesmo é uma cidade, é um município jovem, é um município recente, que tem pouco mais de 30 anos. É um município que ele é resultado do desmembramento de um outro município, que era Diamantino. Então, aquele município ele se fragmentou, ele se dividiu e o resultado, né, foi hoje a existência do município de Nova Mutum, né? Então, ao longo da história, ao longo dos próximos anos, esse número pode mudar bastante, novas cidades podem surgir a qualquer momento. Bom, gente, esse é o conteúdo nosso para essa semana e eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa diferença de conceitos entre fronteira, divisa e limite, e que, se ainda resta alguma dúvida, eu vou pedir a vocês que façam o seguinte: deixem suas dúvidas lá na caixa de comentários do Classroom, tá? É a nossa forma de se comunicar. Nesse ano a gente não tem mais aquele contato tão direto com o WhatsApp, a gente se comunica principalmente pelo Classroom. Então, basta você mandar uma mensagem abaixo do vídeo dizendo que está com dúvida em uma determinada parte da explicação ou
dizendo que não entendeu determinada parte. E aí a gente vai se falando, se comunicando através desse grupo. Se necessário, vocês podem me chamar ali e falar, professor, abra a chamada de vídeo aí que eu quero perguntar uma parte dessa aula. E aí a gente conversa um pouco e tira essas dúvidas, beleza? Bom, conto com vocês então. A gente se vê aí na próxima aula e eu espero que vocês fiquem bem, se protegendo aí contra o coronavírus. Um abraço, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau!